Bom, passados aí praticamente 3 anos da popularização dessas ferramentas de inteligência artificial, como será que desenvolvedores estão utilizando elas no dia a dia para conseguir programar de forma mais eficiente? Eu estava curioso sobre isso, então resolvi fazer essa pergunta lá no X, o antigo Twitter. Eu não sei até quando vai ser necessário fazer os parênteses aí sobre o Twitter, o X, etc. Mas fato é que as respostas foram tão boas que eu achei que seria um desperdício não compartilhar esse conhecimento aqui. Então, a ideia desse vídeo é aprofundar um pouco aí nessas respostas e conseguir extrair alguma coisa de útil aí no dia a dia para que vocês também consigam melhorar a forma com que estão utilizando essas ferramentas. E a minha pergunta foi a seguinte: como vocês estão programando com o AI atualmente? Qual workflow, o LLM favorito? Se utilizam no modo agent, chat ou os dois? Se integram na IDE ou preferem manter separado? Então, tudo que eu vou falar aqui se derivou exatamente dessas perguntas. Então, a gente vai se aprofundar um pouco nisso agora. E já aproveita e coloca aí nos comentários como é que vocês estão utilizando essas ferramentas de inteligência artificial no dia a dia, dentro do fluxo de desenvolvimento de vocês, para a gente aumentar ainda mais a nossa base de conhecimento sobre esse assunto. Então, bora começar falando das formas de uso. Vou começar falando primeiramente sobre o uso tradicional via chat. Acho que é a forma mais popular aí de uso dessas ferramentas até hoje. Muitas pessoas responderam que ainda preferem utilizar assim, que acho que faz bastante sentido. É praticamente uma evolução da forma com que a gente já fazia antes, quando a gente utilizava muito mais aí buscas no Google, Stack Overflow e outras soluções como essas no dia a dia. Então, a gente tinha que ficar ali garimpando essas respostas para conseguir chegar em algum cenário. E aí, depois que a gente tinha várias dessas respostas consolidadas, a gente fazia ali alguma análise em cima dessas respostas comparadas com o que a gente precisava do código para conseguir chegar numa solução. Com esses chats de AI ficou muito mais rápido, lembrando sempre que a qualidade da resposta sempre vai depender dessa qualidade do input que a gente coloca nesses prompts. Então aqui é o padrão, não é nada diferente do que a gente sempre fez, com a diferença que o processo talvez esteja muito mais otimizado, justamente porque essas ferramentas conseguem trazer essas respostas de uma forma muito mais rápida. A gente não tem que ficar pesquisando em diversos sites para conseguir chegar nelas. Então a pessoa basicamente faz a pergunta, recebe a resposta, utiliza essa resposta dentro do fluxo de desenvolvimento, fazendo ali as devidas alterações nessa resposta para que tudo funcione da forma que deveria. Esse fluxo vai funcionar muito bem para quem já programa há bastante tempo, para quem já está acostumado com esse processo, que sempre foi o processo que a gente utilizou. É simples, fácil, direto. Eu acho que é um bom uso aí dessas ferramentas. Eu ainda utilizo dessa forma algumas vezes, embora eu, nesse momento, prefira o próximo item que eu vou citar, que é a integração direta na IDE, utilizando o Copilot. Bom, aqui a pessoa vai utilizar alguma ferramenta como o Cursor, ou vai ter algum Copilot ali integrado diretamente no VS Code, por exemplo, como o Copilot do GitHub, que você vai ter alguns modelos de AI que vão conseguir fazer iterações dentro do seu editor, utilizando a sua base de códigos. Então, por exemplo, no Copilot, você vai adicionando os contextos ali dentro desses modelos para que ele consiga analisar e chegar em algumas respostas. Você pode dar acesso, por exemplo, a toda a sua base de códigos, a alguns arquivos específicos, mas você tem basicamente 3 formas de fazer isso, que é o chat, o modo agent, ele vai ter um acesso mais livre ali em toda a sua base de códigos, inclusive rodando comandos no terminal e tudo mais. Esse é um modo mais automatizado de fazer tudo isso. E também o modo de edição, que é um modo que é um híbrido entre o chat e o modo agent, em que você consegue alterar alguns arquivos específicos, mas o Copilot não chega a rodar comandos no terminal e tudo mais. Acredito que o modo que tenha um maior impacto na produtividade, em que você dá todas essas permissões ali para que essas ferramentas consigam rodar comandos e fazer mudanças bem estruturais dentro do seu código. Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque eu percebo que é justamente nesse modo que existe uma alucinação muito maior, que elas muitas vezes se perdem, começam a fazer coisas ali que estão totalmente fora do contexto. Então é muito importante que nesse modo você utilize sempre baby steps, utilize em um contexto menor, não peça coisas muito grandes de uma vez só, vai fazendo isso aos poucos,
porque, por experiência própria, elas tendem a alucinar muito menos assim. O ganho de produtividade aqui é realmente muito absurdo. Quando bem contextualizada, quando você escreve um bom prompt, você consegue fazer com que ela encontre alguns problemas dentro da sua base de códigos de uma forma muito rápida. Ela mesmo vai conseguir lidar já com esses problemas e trazer algum resultado ali logo de cara. É muito importante, como eu disse, que você fique sempre atento, porque muitas vezes alucina e começa a fazer coisas muito fora do controle. Mas se você consegue fazer esse acompanhamento, a tendência é que sua produtividade aumente de uma forma muito considerável. A gente começa a utilizar o nosso intelecto, digamos assim, muito mais para conseguir escrever esses prompts do que usar ali o seu tempo para digitar código. Um outro uso que foi bastante citado foi um híbrido entre esses dois modos. Então é um híbrido entre uma ferramenta externa que você vai utilizar o chat junto com esses agents que vão fazer alterações diretas no seu código. Geralmente esse é um uso até mais estratégico, né? Porque você consegue fazer um planejamento ali do que vai ser feito utilizando essas ferramentas de chat. Então você está num ambiente, digamos assim, que é fora do ambiente que você vai codar de fato. Então acho que isso até de uma forma de planejamento mesmo acaba ajudando. Depois que você começa a encontrar algumas soluções ali dentro do que você precisava, aí sim você começa a levar essas soluções para esse modo agent que vai ali começar a estruturar o seu código, entregar algum resultado que seja mais tangível. E aí, partindo desse princípio de utilizar essas ferramentas de chat, principalmente como planejadores ali de como você vai estruturar ali o seu pensamento, estruturar seu código, um uso que eu acho muito interessante e que eu faço bastante é utilizar como se fosse um segundo cérebro, ou como um rubber duck debugging. Ou seja, você consegue tirar da sua mente ali, que você muitas vezes não está conseguindo estruturar da melhor forma, e a gente sempre utilizou algum objeto animado. Eu uso meus gatos também, por exemplo, para isso. Mas essas ferramentas acabam ajudando a fazer isso de uma forma mais eficiente. Durante o ato de descrever o problema, você já acaba chegando na solução. Você ainda tem essa ação. A diferença é que você ainda, por cima, recebe uma resposta. E uma resposta que muitas vezes pode te ajudar a chegar numa solução melhor. Ou seja, que a gente ainda tem o famoso rubber duck debugging, com a diferença que o pato responde. E algumas pessoas também responderam que não utilizam AI de uma forma tão frequente ainda. Elas não conseguiram adaptar tão bem ainda essas ferramentas no dia a dia. Algumas pessoas, inclusive, citaram que atrapalha o processo de desenvolvimento delas. Eu acho que isso é algo bastante pessoal. O processo de desenvolvimento assim, é uma coisa muito individual mesmo. Os processos para chegar em resultados são completamente diferentes assim, de pessoa para pessoa. E enquanto algumas pessoas podem se beneficiar muito de trabalhar com pair programming, por exemplo, outras pessoas não gostam. Então, chegar em resultados, quando a gente fala de programação, o caminho muitas vezes não é igual. Então, muitas vezes a gente chega em resultados muito parecidos em caminhos muito diferentes. E o uso de AI acaba caindo nisso também. Muitas pessoas acabam não se sentindo completamente confiantes ainda, não conseguem adaptar tão bem essas ferramentas no dia a dia ainda, embora eu acho que esse é um processo que vai acabar com o passar do tempo sendo cada vez mais comum. Eu acho muito improvável que daqui a alguns anos, por exemplo, ainda tenham pessoas que não estejam utilizando essas ferramentas no dia a dia, porque quando a gente fala de eficiência, produtividade e tudo isso, os ganhos, assim, quando bem utilizados, são absurdos. Não tem como comparar ali o quanto de coisa que eu consegui entregar antes do surgimento dessas ferramentas e o quanto de coisa que eu consegui entregar agora. Justamente por conta dos processos mentais mesmo, os processos psicológicos da coisa. É humanamente impossível você escrever a quantidade de código que uma AI consegue escrever. É humanamente impossível você processar a quantidade de dados em que uma AI consegue processar. Então, utilizar essas ferramentas de uma forma produtiva mesmo, buscando essa eficiência, acaba sendo bem relevante. Eu acho que isso vai ser um fator cada vez mais determinante no mercado daqui para frente. Agora que a gente já falou sobre algumas formas de uso, vamos falar um pouco sobre alguns padrões de comportamento aí que eu observei nessas respostas. E vamos começar falando de um padrão de comportamento que eu considero dos mais relevantes, que é o aprendizado utilizando AI. Eu lembro que logo que essas ferramentas surgiram, e aí algumas empresas estavam fazendo benchmark, ali mostrando como elas funcionavam, essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Essa possibilidade de conseguir aprender de uma forma mais efetiva, porque
Em vez de você, por exemplo, precisar ler toda a documentação de uma lib, de um framework, ou de qualquer linguagem que você esteja querendo utilizar, você consegue, através da AI, aprender de um jeito muito mais prático. Você consegue, muitas vezes, fazer resumos dessas documentações de uma forma que funcione para você. Porque essa é uma vantagem que eu considero muito importante. Você consegue adaptar e modular a AI para você mesmo. Então você consegue fazer da AI algo muito pessoal, algo que funciona para você. Então você não precisa exatamente seguir ali uma documentação que alguém escreveu pensando no uso genérico. Você consegue pegar essa documentação e reestruturar ela de um jeito que funcione para você. Então, cada pessoa tem o seu processo ali de aprendizado, e quando eu vi essas ferramentas surgirem, eu imaginei que esse seria um uso que traria muitos resultados no mundo real. E realmente as pessoas estão utilizando dessa forma. Eu mesmo utilizo muito essas ferramentas de AI para aprender coisas novas, não só de programação, como também de outras coisas, mas dentro do contexto de programação especialmente, até pelo meu processo de aprendizado, que costuma ser muito empírico, ou seja, eu preciso praticar para conseguir aprender, eu consigo extrair o melhor delas para adaptar esses formatos de aprendizado dentro dos padrões que funcionam melhor para mim. Inclusive, até pensando em alguns modelos que trazem junto quais foram todas as etapas até chegar em determinada solução. Eu acho essa mais uma forma muito válida ali de você conseguir aprender. Muitas vezes você pode estar lidando com uma linguagem ou alguma tecnologia que você nunca utilizou antes, porém você sabe ali todo o processo racional para chegar no resultado. Você só não tem o processo prático, porque você não usou aquela tecnologia ainda. Então, você consegue ver todas as etapas em que essa ferramenta utilizou para conseguir chegar naquela solução. E isso por si só já é um processo de aprendizado. Por isso eu recomendo muito que, principalmente profissionais assim, mas em início de carreira, que estejam utilizando essas ferramentas ali no dia a dia, que leiam todas as respostas de uma forma que você consiga mesmo entender ali todas as etapas que essas ferramentas utilizaram para chegar numa solução. Isso por si só é um processo de aprendizado. Uma outra coisa que foi bastante citada foi a automatização de tarefas repetitivas. Eu imaginei que isso aqui seria citado, até porque é praticamente inerente a alguém que trabalha com desenvolvimento buscar formas de automatizar as coisas. A gente sempre tenta melhorar ali nossos processos para conseguir fazer de forma mais eficiente. A diferença é que a gente sempre fazia isso de forma manual. A partir do momento que você tem ali uma ferramenta que consegue te ajudar nisso, tudo fica muito mais fluido. Então, por exemplo, algumas coisas que foram citadas, como escrever testes. A gente sabe da importância de escrever testes, não tem como refutar o quanto que ajuda ali na qualidade de um projeto, mas a gente também sabe o quanto que é chato escrever esses testes. A gente sabe da necessidade, mas normalmente não é algo que a gente gosta de fazer. Então ter uma ferramenta que consiga escrever esses testes acaba ajudando muito ali no dia a dia de desenvolvimento, não tem como negar. Um outro uso que foi bastante citado é escrever documentação. Eu particularmente sempre gostei de escrever documentação, mas também não tem como negar que é algo que acaba sendo muito manual. E principalmente a atualização dessas documentações acaba ficando muito complexa depois, né? Porque muitas vezes a gente escreve ali uma primeira versão da documentação, mas conforme esse código vai sendo modificado, as regras de negócio vão mudando, essas documentações muitas vezes ficam ali largadas. Então você ter uma ferramenta que consiga te ajudar a deixar essas documentações atualizadas, porém de uma forma automática, não tem como negar que ajuda demais no dia a dia. E quanto às diferenças de workflow, é engraçado porque tem de tudo. Então, por exemplo, algumas pessoas falam que começa o código pelo chat, depois continuam por conta própria, enquanto outras falam que já utilizam agents logo no início do desenvolvimento e depois só refinam o código que foi entregue. Muita gente comenta também do uso para entender código legado. Isso daqui também eu acho que dentro do workflow é extremamente interessante, porque até com relação à documentação de regra de negócio, que, como eu já tinha dito antes, é muitas vezes muito complicado de fazer. Você consegue extrair um pouco ali dessas regras de negócio, por exemplo, quando você entra numa empresa, se você pedir para alguma ferramenta te explicar como aquele código funciona, quais são as regras de negócios dela e tudo mais. Uma outra coisa também que foi citada, por exemplo, é a parte da final, né, da entrega de desenvolvimento. Dentro do workflow, a pessoa já está ali abrindo o PR e ela utiliza uma ferramenta de AI para conseguir escrever a descrição do pull request. Inclusive, eu faço isso. Então, foi falado de tudo: geração de código novo, leitura de código antigo, explicação, documentação, commit.
Então, realmente, dentro de um contexto assim de workflow de desenvolvimento, a AI está cobrindo praticamente tudo atualmente. Algumas pessoas também citaram o uso de AI para fazer brainstorming de arquitetura. E aqui eu tenho um ponto que é bem interessante. Você só consegue fazer um brainstorming com a AI sobre arquitetura se você conhecer de arquitetura. Então, eu até comentei disso no vídeo recente, que eu falei ali sobre como escalar código e tudo mais. Mas esse conhecimento de arquitetura, nesse cenário de AI, ele acaba sendo cada vez mais relevante. Porque, apesar de sim, a gente conseguir esse apoio dessas ferramentas para conseguir, muitas vezes, pensar nas nossas soluções de arquitetura, você precisa ter um conhecimento bem aprofundado desse assunto para conseguir tomar boas decisões. Você só vai conseguir escalar o seu código da melhor forma e fazer com que o seu produto seja realmente escalável ao longo do tempo se você tiver esses conhecimentos de uma forma muito consolidada em você. Então, apesar delas ajudarem a fazer esse brainstorming e pensar em algumas ideias nesse sentido, você ainda assim precisa ter um conhecimento bastante aprofundado nesse assunto. Agora eu quero falar sobre alguns modelos que foram citados, e é bem legal ver que as pessoas muitas vezes utilizam modelos diferentes para ações diferentes. Muitas vezes as pessoas comentaram que utilizam o GPT dentro do ChatGPT para fazer ali uma análise inicial do que precisa ser entregue, mas preferem utilizar outra ferramenta na hora de escrever código. Então, ferramentas da Claude, por exemplo, o Claude Sonnet 4, né, foi lançado recentemente. Eu particularmente considero o melhor modelo de AI que eu utilizei até hoje, principalmente para escrever código. Eu acho que ele alucina muito pouco e escreve código com boa qualidade, obviamente desde que o prompt também seja de boa qualidade. Algumas ferramentas open source também foram citadas. Essas ferramentas normalmente são mais comuns ali para devs que querem ter um pouquinho mais de controle sobre os modelos que estão sendo utilizados. E ainda sobre modelos, vale fazer considerações. Por exemplo, se você utilizar o GPT-4 dentro do Copilot, ele não vai ser exatamente o mesmo GPT-4 que você está utilizando dentro do ChatGPT. Isso porque o Copilot, obviamente, faz algumas adaptações ali dentro desse modelo. Muitas vezes essas adaptações são a nível de performance mesmo, para tentar fazer com que essa performance seja mais otimizada. Então você tem alguns ganhos ali, por exemplo, na velocidade da resposta, mas você pode ter alguma perda na qualidade da resposta também. O mesmo vale para outras ferramentas que muitas vezes acabam sendo mais lentas ou mais rápidas dependendo do lugar que você esteja utilizando elas. Essa é uma ressalva importante aqui para fazer, porque é até curioso que muitas vezes você escreve, por exemplo, um código dentro do Copilot, por exemplo, utilizando, sei lá, o GPT-4, que é o modelo padrão ali dentro do Copilot. Então, você vai gerar esse código e você vai abrir um pull request. Se você pede um auxílio do Copilot dentro do GitHub para fazer uma análise do seu código, que também foi escrito com o GPT-4, sendo que no GitHub eles também utilizam o GPT-4, o que vai acontecer é que muitas vezes esse code review vai te trazer sugestões em cima do código que o próprio GPT-4 fez. E isso acontece justamente por essas diferenças de modelo. E agora falando um pouco da minha experiência pessoal, as primeiras ferramentas de autocomplete que eu utilizei foram o Zencoding e o Emmet. Tudo isso em meados de 2011 ou 2012, não lembro muito bem. E eu lembro que eu fiquei completamente maravilhado com as possibilidades que essas ferramentas traziam. Eu lembro, por exemplo, que elas tinham alguns alias em que você escrevia algumas expressões ali no seu editor e disso você conseguia gerar um código HTML, por exemplo, completo, de uma forma muito mais rápida do que a gente fazia antes. E eu lembro também que muita gente naquela época já não gostava dessas ferramentas. Algumas pessoas falavam assim que isso vai te deixar mais preguiçoso, você está escrevendo menos código, você está fazendo seu cérebro trabalhar menos, você vai ser um programador pior se você utilizar essas ferramentas. Eu nunca concordei com isso, assim, sempre que surgiam ferramental que me permitiam ser mais eficiente no dia a dia, que permitiam com que eu escrevesse código mais rápido e conseguisse entregar as coisas mais rápido, eu sempre tentei adaptar elas e absorver realmente o uso delas ali dentro do meu fluxo de desenvolvimento. Então eu sempre fui bastante entusiasta de todas essas tecnologias que surgiam. Quando o ChatGPT surgiu e começou a se popularizar ali em meados de 2022, eu tentei rapidamente adaptar o uso para o meu dia a dia.
mas isso não deu certo. Eu não consegui integrar ele ali dentro do meu processo de desenvolvimento da melhor forma. Simplesmente não funcionou para mim. Aquele fluxo de toda hora ir até o chat, explicar o contexto, copiar o código, levar para o editor, não foi fluido para mim, não funcionou. Para mim ainda era muito mais rápido escrever código raiz, digamos assim. Até mesmo para tirar dúvidas, eu ainda achava mais rápido ir no Stack Overflow ou mesmo ali no Google para pesquisar alguma coisa. E eu só passei a utilizar de uma forma mais constante essas ferramentas de AI quando o GitHub lançou o Copilot. Isso aí eu acho que já foi em meados de 2023, e eu lembro que era bem limitado ainda, o uso dependia muito de contextos, você tinha que deixar alguns arquivos no seu editor aberto para o Copilot entender que aqueles arquivos faziam parte ali do contexto que você está perguntando. Então, nessa altura, eu já estava utilizando muito mais o Copilot no dia a dia, mas principalmente no modo de autocomplete dele. Então, eu seguia meu fluxo de desenvolvimento ali normal, ou seja, da forma que eu sempre fiz. Eu começava a escrever o código e eu achava muito poderoso o autocomplete que ele trazia. Parecia que ele estava literalmente lendo a minha mente. Ele realmente autocompletava comigo escrevendo poucos caracteres. Então, essa predição ali que o Copilot fazia sempre foi muito boa. E esse autocomplete comecei a utilizar logo que ele foi lançado. Isso já começou a deixar meu desenvolvimento muito mais eficiente. E aí, logo depois, o Cursor foi lançado. Ele se popularizou muito rápido, as pessoas começaram a falar muito sobre isso, e logo em seguida o Copilot já lançou também uma versão ali que já trazia o modo de edição. Agora sim, você já conseguia, por exemplo, trabalhar-se diretamente ali dentro dos meus arquivos utilizando prompts. Então eu já não precisava exatamente utilizar o chat e copiar e colar código. Então isso já levou ali o nível de eficiência para outro patamar. Um tempo depois, o modo Agent já foi lançado na sua versão final, e aí sim, acho que a minha eficiência de desenvolvimento foi para outro patamar, porque agora sim, esses modelos têm acesso aos meus contextos dentro da minha base de código. E isso faz com que os erros sejam muito menos frequentes, faz também com que a alucinação seja menor, porque ela consegue acessar exatamente ali toda a base de código e tirar e fazer alguma análise em cima disso, e você consegue contextualizar ainda mais, falando um pouco das regras de negócio, explicando ali exatamente o que você quer. Só que para isso, é claro, né, como eu já disse várias vezes aí durante esse vídeo, também já falei outras vezes em outros, a gente precisa de um conhecimento sólido para conseguir direcionar essas AIs da melhor forma possível. Bom, agora dito tudo isso, quero falar um pouco sobre as mudanças no processo de desenvolvimento em si. E por incrível que pareça, eu realmente acho que o processo de desenvolvimento como um todo não mudou muito. Eu tenho batido nessa tecla porque eu sempre achei a profissão de programador uma profissão muito mais intelectual do que uma profissão mecânica. Ou seja, o ato mecânico de escrever código sempre foi a menor parte do trabalho. A maior parte sempre foi pensar sobre esse código, sempre foi pensar sobre a arquitetura disso, e sempre foi conseguir fazer com que os seus pensamentos, as ideias que estão na sua cabeça, todas as regras de negócio ali que você precisa pensar, consigam ser criadas em formas de algoritmo da melhor forma possível. Esse processo intelectual não mudou. A gente ainda precisa fazer com que todo o nosso raciocínio seja abstraído na forma de códigos. A diferença é que antes a gente utilizava mais linguagem de máquina para fazer isso, ou seja, a gente precisava escrever mais código, enquanto agora a gente está utilizando mais linguagem natural para chegar nos mesmos resultados. Isso não significa que a gente não precise mais entender sobre código. Muito pelo contrário, o responsável sobre esse código entregue continua sendo a gente. Então, sempre que você colocar um código em produção, o responsável é você. Então esse código precisa estar performático, esse código precisa estar seguro. E por mais que uma AI gere ele, ou que você gere, não importa quem gera o código, é esse que é o meu ponto. Você precisa garantir que esse código esteja em produção da forma mais performática e com o maior nível de segurança possível. Penso que essa nova forma da gente fazer as coisas vai ter um impacto meio que significativo, assim, principalmente pessoas que estão iniciando carreira agora, ou que vão iniciar nos próximos anos, porque o processo de aprendizado vai ser diferente. Enquanto essas pessoas iniciantes, muitas vezes, precisavam focar muito ali nos pormenores do código, de uma forma muito micro, para entender ali como é que ele funciona, talvez cada vez mais a gente tenha que focar no macro, tenha que focar em conceitos, tenha que focar em arquitetura.
Isso não é muito diferente do que aconteceu muitas vezes aí na história da programação. A gente utilizava ali, a gente não, né? As pessoas que trabalhavam com programação, sei lá, 30, 40 anos atrás, utilizavam ali linguagens de baixo nível, enquanto com o passar dos anos foram surgindo ali linguagens de alto nível e que já faziam algumas abstrações para que as pessoas não tivessem que lidar diretamente com a linguagem de máquina. Então, acredito que o processo agora vai ser um pouco parecido. A questão é que essas abstrações vão ser cada vez mais macros, então vão ser abstrações acima de abstrações que vão ser geradas por essas AIs, e as pessoas vão ter que entender cada vez mais conceitos, cada vez mais como as coisas se correlacionam. E quanto aos impactos da inteligência artificial na profissão de programador como um todo, como eu tenho falado aí frequentemente, ainda não dá para saber. A questão é que essas ferramentas surgiram faz muito pouco tempo e ainda não deu para a gente entender quais vão ser os impactos que isso vai ter no futuro. Até porque existem dois tipos de sistemas caóticos. Sistemas caóticos de nível 1 e sistemas caóticos de nível 2. Sistemas caóticos de nível 1 é como o clima, por exemplo. A gente consegue fazer previsão sobre o clima porque as previsões que a gente faz não impactam no resultado. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma previsão que amanhã vai fazer sol e essa decisão não vai influenciar se vai fazer sol ou não amanhã. Essa é apenas uma previsão. Então, a gente consegue fazer previsões sobre o clima desde que a gente tenha algumas variáveis e utilize modelos matemáticos para isso. Mas quando a gente fala de sistemas caóticos de nível 2, a coisa já é bem diferente. Sistemas caóticos de nível 2 é, por exemplo, o mercado de ações. Então, se a gente tentar criar modelos matemáticos, computacionais, que prevejam, por exemplo, como vai estar o mercado de ações amanhã, essas previsões vão influenciar o mercado. Então, essas previsões deixam de ter valor, justamente porque elas influenciam nos resultados. E o mesmo acontece com o mercado de trabalho. Então, a partir do momento que mais pessoas estão profetizando ali o fim de algumas profissões, incentivando o uso de ferramentas de AI, isso faz com que mais pessoas utilizem essas ferramentas. Naturalmente, vai fazer com que mais aplicações sejam criadas utilizando essas ferramentas e muitas vezes sem ter uma pessoa que trabalha com programação envolvida. Isso vai fazer com que muitos desses sistemas acabem vingando, ou seja, podem ser que eles dêem certo e comecem a ganhar atração, só que esses sistemas não vão ser robustos e nem seguros o suficiente para conseguir escalar e nem garantir confiabilidade para as pessoas que estão utilizando. E justamente por causa dessas previsões, pode ser que menos pessoas se interessem em trabalhar com programação. E aí o que vai acontecer a partir daí, se a gente tiver mais aplicações criadas com AI e o volume dessas aplicações aumentarem em consideração ao que a gente tem hoje, e muitas dessas aplicações, como eu disse, pode ser que não estejam muito performáticas, pode ser que não estejam muito seguras e nem escaláveis, pode ser que a demanda por programadores aumente, ao mesmo tempo em que a oferta de programadores diminua justamente pela falta de interesse das pessoas de atuarem nessa profissão. Olha só como as coisas são complexas. Ou seja, todas as previsões que estão sendo feitas agora sobre como vai ser o mercado de programação no futuro pode alterar consideravelmente os resultados que a gente vai ter depois. Além disso, se no futuro a gente conseguir criar modelos que tenham uma eficiência energética tão grande a ponto de ficarem baratos, ao mesmo tempo que sejam tão poderosos que consigam substituir profissões como a de programador, significa que a sociedade já vai ter passado por mudanças tão grandes que a gente já vai estar em um estado de singularidade. E aí, a partir disso, nada, absolutamente nada, vai ser como é agora.